Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês sempre as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o objetivo de trazer para vocês informações relevantes, aquelas informações que fazem a sua carteira ser melhor a cada dia, as perguntas, as provocações, os questionamentos, sempre tirados, com as suas dúvidas tiradas pelas pessoas que criam esse mercado. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos bater um papo hoje com Carlos Ambrosio, o diretor-geral do Brasil aqui para a Avenue, sobre o mercado de investimentos aqui no Brasil, mas com o olhar para o exterior. O que a gente pode fazer de diferente, de mais eficiente para tornar, de novo, a sua carteira melhor a cada dia. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro, um convidado muito esperado por nós aqui nesse quadro, nesse programa. Prazer é meu, obrigado aí pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês para bater esse papo. Maravilha. Carlos, eu queria começar de um ponto que eu acho que é dúvida para todo investidor que quer começar a internacionalização da sua carteira. Quando a gente olha a gama de BDRs aqui no Brasil, ela cresceu bastante, se desenvolveu bastante. A B3 tem feito um trabalho justamente para trazer esse ativo, desenvolver e fomentar esse mercado no Brasil. E para muitos investidores é a porta de entrada, a sua primeira diversificação, a sua primeira compra de um ativo listado em outra bolsa. Mas quais são as vantagens de acessar o ativo direto em detrimento a comprar, a manter sua posição via BDRs? Bom, primeiro acho que a evolução na oferta de BDRs, ainda acho que foi 2, 3 anos, evoluindo para a oferta para varejo, foi muito importante até para o desenvolvimento e disseminação desse interesse por diversificação internacional. Né? Quer dizer, é sempre positivo ter movimentos que nem esse, que só reforçam o objetivo da Avenue, que é o objetivo de expandir a sua vida financeira para além de Brasil. Né? Então, assim, agora, quando você tem, além do BDR, a opção de ter uma conta realmente fora do Brasil internacional e com isso ter um acesso a um universo muito maior de ativos e com liquidez muito maior, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um volume negociado muito maior onde o ativo originalmente está listado, né? Então esse já é um grande benefício. A liquidez daquele ativo, o número de opções de investimento é muito maior, a liquidez desses ativos é muito maior, sem falar em direitos, né? Quer dizer, o BDR é um certificado, o ativo final tem uma série de direitos que o certificado não carrega. Né? Então, eu acho que o BDR cumpre o seu papel, que é o papel de ajudar essa disseminação de investimento no exterior, mas eu acho que tecnologia e avanço regulatório tem acontecido numa velocidade tão rápida e importante, que acabou até viabilizando esse acesso direto. E, digamos assim, que eu acho que a gente está numa situação que a gente deu um pulo. Né? Acho que o BDR acaba ficando um pouquinho, vamos dizer, mais velho, frente ao acesso direto, que é a oportunidade que a gente conseguiu viabilizar para todos os investidores. E conta um pouquinho, acho que geralmente eu faço as perguntas institucionais mais no final, mas eu acho que no caso específico da Avenue, do conceito que a gente está falando aqui de internacionalização dos investimentos, acho que essas histórias se misturam, né? E vocês fizeram um trabalho de vanguarda interessantíssimo, né? Eu queria que você contasse um pouco então de como veio essa ideia de fomentar a internacionalização dos investimentos aqui no Brasil e de onde vieram as dores, né? O que vocês enxergaram que era difícil fazer e onde isso justificava o home bias excessivo do brasileiro? Eu acho assim, uma primeira barreira que existia e um desafio que a gente encontrou era do ponto de vista de conseguir viabilizar essa oportunidade ou esse objetivo de internacionalização, era a barreira do custo. Né? Quer dizer, investir e diversificar internacional é algo que já existia, mas acabava sendo muito restrito a bolsos maiores, porque o custo
a burocracia e o custo que envolve esse processo eram muito elevados, né? Então, o que a gente olhou e tentou buscar foram formas de usar tecnologia e avanço regulatório para derrubar esse custo e tornar isso viável para um universo muito maior de pessoas, né? Então, assim, esse era o grande desafio e esse era o grande objetivo. E como que veio a ideia e o conceito, né? Primeiro, a oportunidade e a ideia me foi apresentado pelo Lee, né, que é o CEO da Avenue. Ele que na época me apresentou a ideia, e eu entrei logo no início da ideia como investidor. Mas ela vinha muito mais numa questão de que a gente já vive uma economia globalizada do ponto de vista de consumo, de comportamento, e não vive do ponto de vista de investimento. E exatamente como eu já falei, as grandes barreiras eram a questão regulatória, da complexidade regulatória, não de barreira, mas complexidade regulatória, e da questão dos custos, né? Sim, faz todo sentido, né? Se você já tem um consumo diversificado, se você já tem uma obrigação em um consumo diversificado, por que não ter um investimento diversificado, né? Então, é daí que vem o conceito e a ideia, e, como eu falei, tecnologia e avanço regulatório foram muito importantes para a gente conseguir evoluir. Quer dizer, os 2 primeiros anos de Avenue basicamente foi montando ou desvendando esse quebra-cabeça para conseguir viabilizar a plataforma e aí crescer, chegar ao ponto que a gente está hoje. Essa conversa regulatória, em que ponto ela está com o órgão regulador? Em que ponto isso está pacificado para o investidor para que ele se sinta seguro? Eu não estou falando segurança do ponto de vista de transacional, mas olha, eu estou fazendo essa aplicação lá fora, eu estou tranquilo com o IR que eu vou pagar, por exemplo. Como está essa conversa, esse diálogo com os investidores que estão fazendo esse movimento? Olha, para nós isso funciona, vamos dizer, a gente teve uma decisão que foi desde o início, né? Como que você tinha um papel pioneiro e abrindo e sedimentando, a nossa posição desde o início foi fazer sempre da forma mais transparente e sólida possível. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Por mais que fosse difícil, a gente foi lá e, desde o início, constituiu uma instituição financeira nos Estados Unidos. A gente tem uma corretora nos Estados Unidos, né? Um broker-dealer, uma licença de corretora, que envolve uma série de obrigações regulatórias de supervisão, tanto com o regulador como o autorregulador. Envolve investimento em pessoas, investimento em pessoas que saíram do Brasil, e o próprio Lee, ele mora nos Estados Unidos, e teve todo o peso regulatório a ser cumprido, de provas, exames e aplicação para a licença. No Brasil não foi diferente, a gente é uma DTVM, a gente é uma corretora, uma distribuidora no Brasil, uma DTVM, e a gente tem o vínculo entre as duas, né, entre a DTVM e a corretora lá fora. Então isso te gera um ambiente regulatório sólido, que a consequência disso é a segurança que você consegue transmitir. E vamos dizer assim, a confirmação de tudo isso que eu estou falando foi até 1 ano e meio atrás, um pouco mais, a entrada do Itaú como nosso sócio, só confirmando que a estrutura regulatória por trás do que a gente estava fazendo é sólida, né? Então, na hora que você monta essa estrutura regulatória, ela também oferece para o cliente final uma série de salvaguardas, né? Quer dizer, quando você faz parte do sistema financeiro americano, assim como você tem a FGC aqui e outras garantias, você tem as garantias lá de fora, tanto na parte de investimento como na parte de conta corrente. E no Brasil não é diferente. Você também tem as salvaguardas da supervisão de CVM, que você está aqui no ambiente, supervisão de Banco Central. Você tem o registro do contrato de câmbio. E a gente não parou aí, a gente evoluiu até ao ponto de, hoje, a gente auxilia o investidor até na hora do preenchimento do DARF dele para o recolhimento do imposto. Porque a gente sabe que pode ser, para algumas pessoas que não são do segmento, um pouco mais difícil
esse entendimento. Então a gente vai lá e auxilia até o final. Você acaba fazendo um processo com empresas e ambientes regulatórios super sólidos do começo ao fim, né, da experiência do cliente. O cliente hoje, como tem mudado? Acho que essa é a pergunta. Como tem mudado o perfil do cliente Avenue ao longo desses anos? Se ele já chega mais bem informado, mais confiante, se ele tem, vocês têm buscado, vocês têm encontrado pessoas com perfis diferentes daquele early adopter do começo. Como tem mudado essa a persona do investidor internacional ao longo desses anos? Eu acho que assim, o que a gente conseguiu identificar primeiro, é um processo, né, um amadurecimento de toda a base, né, tanto nosso como dos clientes, né. E o que a gente identifica, assim, no início da história da Avenue, no início a gente começou basicamente com equities, né, equities listados, né. Então, o perfil inicial do investidor de renda variável era muito mais o cliente que era familiarizado com alguns nomes mais importantes, geralmente ligados à tecnologia, como Apple, Google, Microsoft, Amazon, e que ali enxergava uma oportunidade de fazer um investimento em ações na Apple, na Google, são nomes que ele conhece, Amazon, ou esse tipo de situação. A nossa plataforma foi amadurecendo. A gente também começou com equities e evoluiu para renda fixa, evoluiu para fundos, e não para, né? A gente evoluiu para a parte de banking, né, de conta, e com isso ETFs, e com isso o que a gente viu? O próprio perfil do cliente, saindo de um perfil do cliente que estava simplesmente à procura de nomes que ele conhecia, para ter uma posição pequena em Apple, Google, Amazon, para realmente um cliente que começou a se preocupar em ter uma alocação fora, de ter uma poupança e uma diversificação. Porque o próprio país aqui passou por ciclos, né? Se você olhar nessa nossa curta história, a gente também passou em ciclos de taxa de juros muito baixos, voltamos a ter taxas de juros altas, ciclos políticos diferentes, e tudo isso fez não só nós, como outros participantes, como o próprio BDR que a gente falou aqui anteriormente, fez todo mundo começar a olhar alternativos, né? E não só o Brasil. De uma situação que, quando os juros eram baixos, se olhava para fora por uma escassez de alternativa local, por uma situação de juros elevado ou turbulência política, por uma diversificação, por uma questão de diversificar risco. Então, esse comportamento foi mudando. E se eu fosse traçar um paralelo, eu diria que a parte internacional deve manter um comportamento similar à parte de plataformas abertas no mundo de investimento das instituições financeiras. Assim, ela vai, mas não volta. A internacionalização, ela pegou, ela foi. Eu acho que não tem volta. Agora sim, ir consolidando com uma visão mais de longo prazo, como investimento de longo prazo, poupança de longo prazo e diversificação saudável de investimento. Né? Isso foi na parte de investimento. Também tem acontecido na parte de, vamos dizer, de bancarização ou de conta corrente, né? Quer dizer, eu acho que isso começou muito mais como um cartão viagem, né? Um momento de viagem, e deixa de ser um cartão viagem e começa muito mais como uma vida financeira fora, né? O seu cartão não é só... sua conta corrente lá fora não é só para ter um cartão de débito de viagem. Sua conta corrente lá fora é para você ter uma conta e uma vida internacional. Para você, se você é um programador, um profissional de tecnologia, pode estar fazendo um serviço fora e recebendo na sua conta. E aí vai. Ou se você tem um imóvel fora, você pode ter uma obrigação a pagar recorrente e você usa a sua conta. Realmente expandir o horizonte financeiro para além do Brasil. E olhando esse conceito de expansão de horizontes, né? Qual a vantagem? Por que é tão importante você ter uma carteira, e pensando primeiro em investimentos, mas ter uma carteira diversificada globalmente? É muito importante ter uma carteira diversificada. Primeiro, porque começa, como a gente falou no início aqui,
seu consumo já é diversificado, né? O seu consumo, né? Se você imaginar que o preço da gasolina tem um componente internacional, do preço lá de fora, se você pensar que o celular que você está usando tem um componente de preço lá de fora, o teu consumo, a tua exposição ao seu poder aquisitivo já existe, né? Então você já tem essa exposição. Então, se você tem uma obrigação, pelo menos, tentar equilibrar essa sua obrigação com os seus investimentos, para minimizar o potencial risco de perda de poder aquisitivo ao longo do tempo, né? Sem falar em questões de proteção, diversificação. Você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, a diversificação é muito importante, não só do ponto de vista de ganho, mas como de proteção de capital a longo prazo, formação de poupança a longo prazo. Quando a gente pensa em diversificação, a gente pensa em globalização do portfólio. A gente tem, aqui no Brasil, se você olha a carteira dos fundos de investimento, a gente tem 6 ou 7 trilhões encarteirados, são 400 bilhões em ações, né? 7%. A gente está falando, o grosso está em renda fixa. E globalmente isso também é verdade. O mercado de renda fixa global é muito maior do que o mercado de renda variável. No entanto, como a gente comentou, o começo da internacionalização veio na renda variável por questões culturais, questões de momento. Como tem sido para vocês e quais são os caminhos, né, para desbravar o mercado de renda fixa global também? Ou começar a olhar corporate bonds, como é que está o acesso disso pensando em Avenue, via plataforma, mas também a busca, né, pensando em formação de mercado, a busca desses investidores por olhar renda fixa lá fora? Realmente o começo ou o primeiro momento foi sempre renda variável. Eu acho que muito pelo esse reflexo do brasileiro estar acostumado com renda fixa com uma taxa de juros muito alta, né? Então, falar para renda fixa eu prefiro o Brasil, então eu vou na renda variável onde o risco, eu tenho companhias que eu conheço, tem um crescimento elevado, eu vou fora. Mas isso vem mudando. A importância da diversificação está cada vez mais clara para todos os investidores. E junto com isso a gente teve assim, um momento que é um momento favorável, que é os Estados Unidos hoje tem o mundo lá fora, não só os Estados Unidos, está vivendo um momento de taxa de juros mais elevada, então oportunidades também apareceram, né? E que se você olhar, quer dizer, juntando essas duas coisas, tem propiciado hoje um aumento muito, muito grande pelo interesse em renda fixa e fundos de investimento, né? E a gente conseguiu montar na plataforma uma experiência muito similar à experiência da renda variável, que era muito fluida, né? Então hoje a gente tem a mesma experiência que o investidor tem em renda variável, de entrar na plataforma, escolher o ativo, botar a ordem e exercer, para vários títulos de renda fixa e fundos de investimento. Quer dizer, a gente conseguiu replicar isso e dando acesso ao investidor em geral, não restrito a volumes maiores. Quer dizer, hoje você pode ir lá fora e conseguir investir em renda fixa, que era uma outra barreira. Renda fixa, você tinha um custo de transação mais elevado, né, e uma taxa de juros menor, então ficava praticamente inviável do ponto de vista de retorno. Então a gente conseguiu viabilizar com tecnologia, relacionamento e arcabouço regulatório, conseguiu viabilizar o acesso à renda fixa de uma maneira fluida e num preço adequado. Então, assim, e num momento de taxa de juros mais altos, isso aí favoreceu esse crescimento desse interesse. Então, hoje a gente tem conseguido uma diversificação maior indo para renda fixa e fundos de investimento. Quando comecei a olhar esse mercado mais de perto, a gente começou a trazer os produtos internacionais lá para Com Dinheiro também. O que eu me lembro de marcar muito é que, se por um lado aqui quando a gente falava em tesouro direto, tinha lá aquela propaganda de você poder aplicar com algumas dezenas de reais, a gente começava a olhar para bond corporativo em $100 mil. Né? Então, isso era estruturalmente proibitivo. Se a gente pensar $100 mil, a gente, traçando um paralelo com a cotação de hoje, são R$500 mil,
para um dos ativos da sua carteira, né? Então, você precisa de alguns milhões em carteira para começar a fazer sentido esse momento. Mas era muito valor de face do bonde. E aí eu vou puxar daí minha pergunta. A gente consegue, como é que a gente consegue acessar esse mercado de maneira mais acessível, né? Fazendo jogo de palavras? Parte do desenvolvimento da plataforma não foi só a tecnologia, foi também o relacionamento com os emissores, o relacionamento com os market makers fora, para conseguir viabilizar o ticket menor, para conseguir viabilizar o custo de transação, porque não é só o ticket, né? Também tem um custo de transação, de registro da operação e tudo mais. Conseguir reduzir esses custos ao ponto de conseguir estender isso para o investidor final. Então, você conseguir estender para o investidor final, comprar um treasury de $10 mil, $5 mil, ou tickets ainda menores, um ETF de renda fixa, entendeu? Então, a gente conseguiu também, então as frentes que eu falei no começo eram muito regulatórias e de estruturas, e também agora de relacionamento, de conseguir mostrar, olha, o Brasil está abrindo, e aqui a gente está abrindo um novo canal, um canal de clientes diretos querendo investir aqui fora. E nesse relacionamento, com as contrapartes, a gente também conseguiu evoluir bastante. Bonde corporativo, a gente já consegue comprar hoje com valores mais acessíveis? Sim, a gente já consegue ter acesso. O que é um ticket de entrada para um bonde corporativo hoje? O bonde depende do bonde, mas vamos falar assim, genérico, de 10 a 20 mil dólares você consegue comprar um bonde corporativo. Ou seja, caiu 10 vezes, caiu por 10% do valor original. Hoje em dia, né, com o aumento da taxa de juros global, você consegue encontrar bonde AAA a 6% ao ano, 6,5% ao ano em dólar, né? Razoavelmente longos. Isso é já bastante interessante, né? A gente estava, como você bem colocou, a gente está acostumado a taxas de juros muito altas no Brasil, e aí você olhava para fora, a gente está pagando 14 no Brasil e 3 lá fora, fazia pouco sentido, mas hoje em dia já é um ponto de equilíbrio muito mais razoável, né? Você investir em uma companhia global, numa companhia efetivamente global, a gente tem companhias multinacionais aqui no Brasil também, mas uma companhia com a sua receita bem pulverizada lá fora, com um rating super interessante e pagando taxas de juros bastante razoáveis. Agora tem toda um novo vocabulário, né? Você tem que ensinar para o cliente que é clean price, dirt price, né? Como é que está essa conversa como é que está a educação do investidor? Esse é outro, vamos dizer, outro pilar do projeto da Avenue, que é uma corretora americana construída para brasileiros, né? Então, a gente fala a mesma língua com o investidor local. Quando eu falo a mesma língua, não é só o português, são os termos financeiros também, entendeu? Então, a gente tem esse trabalho em deixar a experiência para o investidor final muito fácil, muito similar ao que ele já tem aqui, que já não é fácil, né? Já, se não é um profissional do mercado, já tem os seus desafios, então não precisa colocar mais, né? Então, a gente já traz isso para o mundo, vamos dizer, tropicalizado. E acho que essa é uma das grandes vantagens que o investidor tem indo na Avenue ao invés de ir direto em alguma outra plataforma lá fora. E nesse desenho do fluxo, você comentou sobre ter essa experiência fluida, né? As ações eventualmente pagam dividendos, títulos de renda fixa muito usualmente pagam os cupons. Como é que é a vinda desse pagamento de cupons para o Brasil? Geralmente o fluxo mais natural é deixar na conta global da própria Avenue lá fora, ou se é comum você recebendo esse dividendo já nacionalizar. Como é esse fluxo de experiência da parte operacional mesmo, de receber os seus fluxos de caixa dessas posições investidas? Bom, como eu falei, né, quer dizer, o objetivo da Avenue é dar uma experiência o mais tropicalizada e o mais adequada ao investidor local. Então, uma preocupação e uma atenção que a gente tem é já
oferecer os produtos que façam mais sentido para o brasileiro, né? Então, a ideia é quando você tem as alternativas de ativos que reinvestem o próprio cupom ou distribuição, ao invés de distribuir, porque senão você tem um recolhimento do imposto no momento, a gente prefere oferecer o título que automaticamente está reinvestido, né? Ele vai compondo, em vez de ter a distribuição. Com isso, você vai postergando no longo prazo a distribuição. Então, mas se por acaso o cliente, mesmo assim, opte por um título que tenha distribuição, por um desejo dele, no ato da distribuição, a gente vai auxiliar o cliente ao preenchimento do DARF e o recolhimento, que ele pode fazer o recolhimento com recursos aqui que ele já tenha no Brasil, ou mesmo trazer de volta parte do recurso para fazer o recolhimento. E a gente vai orientar o cliente, dentro do perfil dele de investimento, a realocação daquele rendimento que ele recebeu. Então, tentando ser proativo no momento para ele permanecer fazendo um reinvestimento de longo prazo dos recursos. Nessa linha dos investimentos de longo prazo, me veio uma outra questão. O perfil do investidor em renda variável global tem paralelo com o investidor no Brasil? Porque a gente viu um crescimento de CPFs na Bolsa muito grande nos últimos anos, mas uma concentração substancial em investidores de mais curto prazo, que fazem alto volume de negociações e assim por diante. Esse tipo de atividade é comum? Vocês observam esse perfil de cliente também lá fora, ou quem manda o dinheiro para fora tem um perfil de mais longo prazo? Dentro da base da Avenue, o que a gente identifica é o investidor mais de longo prazo. Você tem pouco giro de posição, pouca troca de giro. Como eu falei, hoje a gente já vê um fluxo muito importante em renda fixa, em fundos. Ações acontecem, mas não é o mais relevante perto de renda fixa e fundos, ETFs. Então, é de longo prazo. O perfil do investidor está indo para lá, hoje é muito mais de longo prazo. E longo prazo, e você comentou justamente de começar investindo por aquela empresa que ele conhece. Como é o desbravamento desse mercado por parte do investidor? Porque a gente está acostumado, no mercado brasileiro a gente tem 400 papéis, 400 empresas listadas, vai dar 600 papéis que tem, os papéis têm dupla listagem. E no Ibovespa mesmo a gente está falando de 90 empresas, que é o principal índice. Quando a gente olha para fora, Russell 1000, como o próprio nome diz, tem 1000 empresas. Russell 3000 tem 3.000 empresas. Se a gente for pegar empresas com razoável liquidez, a gente está falando de 6, 7 mil empresas no mercado americano. Como é que essa mudança, essa quebra de paradigma na hora de olhar para fora e falar, olha, onde eu vou investir, sendo que o número de ativos é muito maior? A gente já faz um trabalho importante de curadoria, né, principalmente seleção de fundos, né, de quais os gestores e principais produtos. A mesma coisa na parte de renda fixa. E a gente tem toda a gama de ETFs, né. A gente tem um trabalho e a obrigação, né, de fazer o suitability do cliente, para primeiro ver se ele é um cliente suitable ou não para a questão internacional. A gente faz isso no ambiente brasileiro. E depois a gente tem a obrigação regulatória americana de também fazer um processo de suitability e adequação da carteira do cliente. Nesse processo de suitability e de perfil do cliente, a gente acaba devolvendo para o cliente a informação de qual seria a carteira adequada versus ao perfil que ele se enquadrou. E nesse processo a gente tem lá, que nem eu falei, a curadoria de quais as classes de ativos. É claro que a gente não faz stock picking de nome específico de uma ação ou outra companhia, porque é um universo muito grande. Mas a gente faz uma sugestão de alocação por classes de ativos, ou mesmo por índices, ou ETFs, ou gestores, ou fundos, né? Então, com isso, você vai ajudando o investidor a ir se encontrando, né, neste novo universo
para fazer a sua alocação. E até por isso que a gente hoje encontra um investidor cada vez mais maduro, olhando renda fixa, olhando fundos de investimento, porque são alocações, vamos dizer, mais fáceis no primeiro momento de ele acompanhar e entender. E claro que tem um cliente ou outro, que nem eu falei, que tem um nome, uma companhia, um segmento, mais familiarizado com o segmento ou outro, e acaba fazendo vamos dizer, uma alocação adicional ao que é o perfil dele do asset allocation, né? Então, é assim que a gente trabalha e é assim que a gente encontra essa evolução. Agora, assim, como eu falei que é um processo que continua evoluindo, assim, o mundo ideal, a gente vai ter em algum momento lá fora um entendimento maior e uma tranquilidade maior para estar trabalhando ainda mais essa ajuda ao cliente final, indo mais no detalhe, né? Mas isso ainda tem alguns aprimoramentos regulatórios que tem que acontecer. Maravilha. Estamos batendo esse papo com Carlos Ambrosio, aqui, diretor-geral do Brasil para a Avenue, sobre o mercado internacional, sobre, naturalmente, a participação da companhia na evolução desse mercado e na evolução do próprio investidor brasileiro em direção à globalização da sua carteira de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação de Carlos Ambrosio, diretor-geral para o Brasil da Avenue, para a gente bater aqui um papo sobre internacionalização da carteira, do portfólio, a evolução do investidor brasileiro e como, naturalmente, a própria companhia acompanhou e participou dessa evolução. E a gente conversou no primeiro bloco, Carlos, que boa parte desse pontapé inicial veio da renda variável e a gente estava conversando sobre a ida e passar a observar a renda fixa, que é um fluxo natural, inclusive porque globalmente a renda fixa é muito maior que a renda variável. Agora, a gente beliscou um outro assunto que eu acho fundamental trazer aqui para o telespectador também, que é o fundo de investimento. Aqui no Brasil, muitas vezes, apenas os investidores já com um nível de renda bastante alto conheciam as gestoras estrangeiras, né, e buscavam essas aplicações, então geralmente multifamily offices, eventualmente wealths, olhavam e conheciam ali uma PIN, por exemplo. Quando conheciam, aplicavam via feeder local. Então o mercado era duplamente restrito. Primeiro, pouca gente conhecia essa alternativa, quando conhecia, tinha um custo de aplicação elevado. Hoje já é possível, por exemplo, para um investidor de varejo, segmento middle, acessar esse tipo de produto, e qual caminho a gente tem a percorrer até que eu possa ir lá e aplicar direto no Pinco Income, sem ter que passar por esse feeder e aumentar esses custos intermediários. A parte de fundos de investimento acabou percorrendo um caminho similar ao de ações, né, o BDR, né? O feeder fazia o papel do BDR, né? O feeder nada mais é do que um veículo local que investe 100% dos seus recursos num produto lá fora, num fundo lá fora já existente. E que no começo era até restrito ao qualificado, né, ao varejo, recentemente que foi expandido para varejo, né, podendo ser ofertado para varejo. E o que a gente fez na Avenue foi conseguir dar acesso, né, a partir do momento que você abre sua conta de investimento na Avenue, você tem acesso a toda a gama de ativos internacionais. Dentro desses ativos a gente tem um leque de fundos. E óbvio que a gente tem, entre outros, os fundos que já são esses fundos acessados via feeder. Então, seguindo o exemplo que você mencionou de Pinco Income, quer dizer, hoje você consegue acessar, entrar na plataforma da Apple, fazer o seu aporte e acessar esse ativo direto, que é o Pinco, o mesmo ativo, o mesmo fundo,
só que de uma forma direta, evitando com isso uma série de camadas e custos que um feeder local te impõe, né? Então, assim, acaba efetivamente democratizando o acesso à indústria de fundos aos maiores gestores que existem lá fora, né? Aqui também a gente fez um trabalho grande de conversa com esses principais gestores, apresentando a solução. Ela foi aceita por todos os nomes que a gente acabou abordando. Então, hoje, você entrar na plataforma, tem os principais gestores internacionais estão lá. Todos os gestores internacionais estão lá. E agora, recentemente, a gente também teve uma questão que foi aquela reforma tributária feita, em que o resultado final dessa reforma acaba colocando até o acesso direto de uma forma até um pouco mais vantajosa do que o próprio feeder, né? O feeder permanece com o come cota e o investimento direto não vai ter come cota. Então, assim, além dos benefícios de evitar camadas de custo, você vai ter um benefício de postergação, porque é quando realmente você vai dispor do ativo e não tem um come cota no meio do caminho. Então, assim, fundos acabou sendo um dos ativos ou uma das alternativas que o acesso direto é muito claro como a melhor opção do que qualquer outro veículo local. E o investidor médio, você comentou sobre essa acessibilidade do fundo no exterior. O investidor médio já está começando a conhecer esses gestores lá fora? Ou isso ainda com essa acessibilidade, isso ainda fica muito concentrado no investidor de alta renda, que foi o investidor que ouviu falar que o vizinho dele já tinha aquela gestora e assim por diante? Se a gente olhar, o feeder local, ele teve uma demanda, né? Ele teve um pico. Mais recentemente, eu acho que ele sofreu um pouco um revés. E eu acho que o outro grande benefício do comportamento do investidor é que quando ele faz o acesso direto, no comportamento dele, na decisão, ele tem uma alocação em Brasil em reais e ele define o quanto que ele vai ter de alocação fora em outra moeda, em dólar. E a partir do momento que ele bota em moeda em dólar, ele vai lá e faz a sua alocação no Pinco ou no outro gestor, e em ações, em renda fixa, e acaba olhando aquele comportamento naquela moeda. Quando você acaba fazendo esse puxadinho do BDR ou puxadinho do feeder, você acaba tendo o teu recurso local junto com componentes internacionais, e aí vem aquela discussão, o dólar é volátil. Mas será que o dólar é volátil ou é o real que é volátil, né? Eu tenderia a falar que o real é mais volátil que o dólar, né? Então, mas vira essa confusão e dificulta o entendimento do investidor. Então, assim, o outro benefício é o benefício do comportamento, né? O benefício do amadurecimento da diversificação, que é decidir o quanto você tem local, o quanto você tem externo, aí você faz a sua alocação externa e a sua alocação local, e você olha essas duas coisas de forma segregada, né? Isso é muito importante para o comportamento, para virar um investimento de longo prazo. Senão acaba vendo uma reação, assim, talvez indesejada num determinado momento. Então, assim, o investidor em geral já tem acesso agora ao PIN e não está restrito aos grandes bolsos. Hoje, estou falando PIN como exemplo que você citou, mas muitas outras gestoras, né? Essa mudança de visão é super relevante. Super relevante. E tem muito a ver com o autorretrato do investidor brasileiro, como ele se vê nessa camada. Tem um pedaço importantíssimo de educação, de entender que você vai pensar sua carteira global como você pensa local, né? E mesmo aí, de novo, de conhecer esse mercado, conhecer as sutilezas. Aqui a gente pensa em gestores, vem uns 3 ou 4 nomes à cabeça, e entender que você vai ter esses 3 ou 4 nomes lá também, né? E começar a desenvolver, fomentar esse racional diferente. E olhando um pouco para negócio de caminhos de expansão, o que vocês veem aí como próximas fronteiras, né? A gente já conversou sobre... a plataforma evolui muito. A gente começou falando de ações, a gente veio falar de renda fixa, agora sobre fundos.
que vocês olham aí em próximos passos em termos de produto e, por que não, em termos de mercado? Assim, olhando a visão de longo prazo, que a gente permanece com essa visão, né? A visão de longo prazo ainda a gente ainda tem muito o que penetrar, né, na base, né? Penetrar e difundir esse conceito de diversificação e de internacionalização do investimento. Olhando a visão de longo prazo, a gente acredita que toda a conta de investimento local automaticamente vai ter embedado uma alternativa de investimento internacional, né? Você não vai ter que adicionalmente abrir uma conta. Uma coisa vai estar já automaticamente embedada na outra. Então, essa é uma visão de longo prazo de penetração no mercado que tem que acontecer. E de produtos, realmente expandir a vida do brasileiro para além só local, a vida financeira do brasileiro. Então, é o acesso a um financiamento lá fora, o acesso a crédito, é o acesso a mais alternativas de investimento, a outras moedas, quer dizer, então é expandir definitivamente a vida para uma vida mais global. Porque hoje a gente começou, o próprio movimento da Avenue começa com investimentos. Banking é mais difícil de fazer essa globalização? Ou seja, você comentou agora sobre o exemplo de puxar um empréstimo lá fora. É mais difícil fazer essa ponte do que foi fazer para investimentos? Eu não diria que é mais difícil, né? Eu acho que ela foi o investimento foi mais natural para as pessoas que estavam envolvidas, o momento e as pessoas. A gente era natural para os profissionais que estavam ali. E eu acho que, assim, adoraríamos ter feito tudo ao mesmo tempo, né? Mas não dá. Você tem que priorizar. Aí dentro da priorização o investimento vem primeiro. Mas acho que é natural essa evolução para ir além de investimento, né? Para ir além de investimento. E é o trabalho que a gente tem feito. Em termos regionais, a gente sabe que o mercado americano é uma locomotiva importante no mundo. E se a gente sente na pele as restrições do mercado brasileiro, mas mesmo a Europa anda muito a reboque do mercado americano. Mas vocês olham a possibilidade, e tem vindo a demanda, de olhar investimentos globais em outros grandes polos? Você sabe que Luxemburgo, por exemplo, tem um mercado de fundos muito desenvolvido, a Alemanha um mercado de banking. Vocês olham para outros grandes polos financeiros no mundo para avançar geograficamente também essa expansão? A gente já oferece, dentro da plataforma, principalmente na parte de fundos, a gente já oferece vários fundos com base em Luxemburgo, até para uma questão sucessória, de imposto sucessório dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a gente considera os Estados Unidos como sendo o hub do acesso do ponto de vista de investimento para um investimento global. Vai dos Estados Unidos, você acessa tudo. Já da parte de banking, de serviços, sim, a gente recentemente lançou o cartão em euro, né? Não é que é o cartão em euro, né? Na verdade, você tem a sua reserva em dólar e tem a sua reserva em euro. E com o mesmo cartão, você pode estar consumindo em euro ou consumindo em dólar, né? Você não tem necessidade de 2 cartões, um para cada moeda, ou 3, se forem 3 moedas. Você tem um cartão só, você tem a sua reserva em euro, na moeda que você quer. Eu vou viajar para a Europa, eu quero fazer uma reserva em euro, eu faço minha conversão em euro e tenho a reserva lá. Então, para banking, você possivelmente vai ter essa necessidade de arranjos que não só Estados Unidos. Mas na parte de investimento, os Estados Unidos funciona muito bem como sendo o hub do acesso para tudo. E como é esse diálogo com parceiros, né? Você comentou, a gente falou naturalmente bastante de investimentos, onde surgiu tudo, mas essa parte de banking, você começa a ter cartões globais, ter uma vida financeira também globalizada, envolve repensar algumas figuras que são naturalmente distintas na vida de cada país, né? Você vai para a Europa, lá, multibanco não é igual operar via rede Cielo aqui no Brasil. Como é que tem sido esse diálogo com parceiros locais e onde vocês encontram pontos de dor e pontos de facilitação, onde o mercado, onde a gente eventualmente está um pouco à frente, isso ajuda, onde a gente está um pouco atrás, tem que cumprir o gap para a gente conseguir ter essa vida unificada?
Acho que esse é um grande, eu acho, outro grande diferencial da Avenue, né? Quer dizer, a gente tomou essa decisão lá de trás da internacionalização e uma decisão muito importante foi a decisão de constituir a instituição financeira nos Estados Unidos, de ter um escritório com profissionais lá, profissionais capacitados, regulados, com licenças específicas, e que fazem esse trabalho de exploração e identificação de oportunidades, identificando novos parceiros, fazendo novos acordos. Quer dizer, esse é um grande diferencial. Se olhar, a gente olha ali e tem uma satisfação enorme em olhar para trás. Há 2 anos atrás a gente estava sozinho falando, né? E hoje a gente olha, está cercado de nomes importantes junto com a gente nesse desenvolvimento do mercado. Mas então, esse que é vamos dizer, é o grande trabalho que a gente faz. É a constante exploração de oportunidades e de estruturas e parcerias e prestadores de serviços para poder cada vez mais ir expandindo essa vida internacional para o brasileiro, né? Então, e a gente tem gente muito boa no time lá fora, junto com o Lee está lá, junto com o Lee, fazendo essa prospecção e desenvolvendo esse relacionamento. E buscando esses parceiros. Buscando esses parceiros e muitas vezes abrindo portas para os nossos concorrentes, mas é assim que funciona, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Mas quem chega na água primeiro bebe água mais limpa, né? Exato, essa é a ideia. E tem um ponto aí fundamental que tem coisas que a gente desenvolveu muito bem. Esses sistemas de pagamento, a gente não por acaso usa tanto cartão, porque o nosso cartão funciona, né? Você vai na Europa, é comum você ter problema. Você tem que andar com dinheiro também, porque eventualmente o cartão não funciona, né? Então, quem sabe a gente não começa a fazer... Aliás, eu já vou deixar como pergunta também. Vocês não olham de fazer um pouquinho de ponte ao contrário, também trazer um pouco de investimento do exterior para o Brasil, dado que essas pontes já estão conectadas? A gente tem no radar esse movimento. Como eu falei, infelizmente a gente tem que priorizar, não dá para fazer tudo, mas está no radar. Está no radar. Em algum momento vai fazer sentido. Ainda não é no curto prazo, mas está no radar. Então, conta pra gente, o que vocês estão com de principais avenidas de crescimento aí para próximos meses? Já que não é isso que está no radar, conta pra gente o que está. A gente acabou de sair, acabou de lançar a questão do euro, que eu mencionei, né? A gente lançou muita coisa no ano passado, né? No ano passado foi um ano muito importante para nós. A gente botou muita coisa no ar. A gente agora está pulindo, vamos dizer, tudo que foi lançado, deixando ele cada vez melhor do ponto de vista de experiência para o investidor. Vou te dar um exemplo, a questão de conta de empresas lá fora, né? Do que a gente fala das PICs, né? A experiência na PIC, não só a experiência na conta da pessoa física. Então, assim, hoje a gente está num bastidor pulindo tudo que a gente entregou no ano passado, mas a gente está olhando, sim, já está olhando alternativas múltiplas de crédito, cartão de crédito ou outras formas de crédito, também como potenciais produtos, olhando para frente. Aí, tu comentou olhar um pouco para as PIC, né? Vou fazer uma pergunta, se à vontade, se não puder trazer, mas como é que está a evolução, por exemplo, em base de clientes, né? Como tem sido esse crescimento de vocês, aproveitando aí essa deixa dos produtos desenvolvidos ano passado? Como é que isso tem se refletido em trazer mais clientes para a base da Avenue? A gente hoje está com 800 mil clientes, desses 800 mil, em 250, 300 mil ativos, né, por aí. Assim, um crescimento importante. A gente tem um volume grande de recursos sendo transacionados no cartão, que aí não necessariamente é volume. A gente tem 15 bilhões, um pouco mais de 15 bilhões de reais de ativos sob custódia. Que nem eu falei no começo, era muito renda variável, hoje já não. Hoje a gente já tem renda fixa em fundos como sendo relevantes dentro da nossa base. Então, assim, o crescimento está... Mas a gente, mesmo com esse crescimento, a gente está muito longe do que eu acho que o objetivo. Ainda é uma parcela muito pequena do universo de investimento brasileiro, né? Tem que acreditar muito que tem um espaço muito grande para todo mundo nesse processo de diversificação internacional. Você comentou um ponto importantíssimo que é ter quem tem uma conta
local de investimento em algum momento estar já plugado instantaneamente a uma conta global de investimentos. E hoje, até pela entrada do Itaú como sócio, vocês têm esse canal ali dentro. Hoje, quem tem a conta de investimento do Itaú já consegue aplicar direto em Avenue, ou seja, essa experiência é transparente, ou você ainda tem que criar um cadastro apartado? Como é esse fluxo de investimento dos clientes desse importante parceiro para vocês, para viver uma conta Avenue também? A gente assinou, fechou a parceria, a entrada do Itaú há 18 meses, mais ou menos, mas a aprovação definitiva do Banco Central saiu no final do ano passado. Novembro, se não me engano, novembro para dezembro do ano passado. Durante o processo da assinatura até a aprovação, ainda existia uma situação onde, sim, o cliente dentro do ambiente Itaú, ele optava por migrar para o nosso ambiente e refazer o seu processo de onboarding, né? Agora, com a aprovação, a gente tem como objetivo vamos dizer assim, cada vez mais um alinhamento e uma otimização desse processo, né? Então, a gente está trabalhando intensamente nisso aí agora. Então, cada vez mais a gente deve caminhar para isso e ter uma experiência unificada dos investimentos locais e no exterior. Sim, eu acredito que, não só no nosso caso, né, mas acho que se a gente olhar, o mercado em si está indo por esse caminho, né? É um caminho realmente que é o caminho que já era da nossa visão, né, de toda a conta de investimento ter atrelado um componente internacional, e a gente olha aí o comportamento da indústria como um todo, né, não só o nosso caso, indo para esse caminho. Isso dá muita satisfação e dá muita segurança de que a gente está indo no caminho certo, né? Então, é isso que nos deixa tranquilos. E quais são os principais desafios que vocês estão enxergando a serem superados, né, para ampliar essa participação, esse share de brasileiros investindo no exterior? O constante desafio é um constante desafio de educação, onde vocês nos ajudam muito nesse processo de educação do investidor, do comportamento do investidor. Quer dizer, esse é o maior desafio, eu diria. O desafio, e é um desafio onde a indústria inteira tem que se juntar para conseguir entregar isso para o investidor. Porque olhar, todo mundo aqui está trabalhando para o objetivo final, que é o objetivo de uma poupança de longo prazo sólida para o investidor, né? Então aí é o maior desafio, assim, muito longe do segundo, para mim é a questão da permanente educação financeira e o comportamento do investidor, olhando a longo prazo, olhando a importância da diversificação, o quanto que o componente internacional é relevante nessa diversificação. Então, esse é o maior desafio. E você pode deixar ali, aproveitando essa fala sobre educação financeira, que concordo, importantíssimo, e como eu abri o programa dizendo, vocês são parceiros que a gente queria trazer desde o começo. Muito bacana ter a oportunidade de bater esse papo com vocês, porque a gente, do lado de Com Dinheiro, sentiu nos últimos anos essa demanda, e a gente sentia a dor. E a gente sentia a dor, como eu comentei, a gente acaba atingindo esses públicos de multifamily offices, wealths de maneira geral. E se essa dor existia nesses segmentos, que dirá para o investidor de varejo, né? Então, poder bater esse papo e levar um pouco disso para quem está nos assistindo é fundamental para a gente ir quebrando um pouco dessas barreiras. E eu vou pedir para você comentar para o investidor que ainda não tem a sua conta internacional, que não tem ali seu investimento exterior, por que ele deveria fazer essa conta e deixar digamos, essa mensagem para provocar, instigar o investidor que ainda não olha a sua carteira de maneira global a passar a olhar. Bom, o desafio ou incentivo que eu dou para todo investidor é, primeiro, ter a experiência de... Entra na sua loja do seu aplicativo, se é Android ou iPhone, né? Não sei agora. Baixa a Avenue, você vai ver que o processo é muito fácil, muito fluido, muito intuitivo. E depois senta e perde um tempo fazendo um planejamento. Pensa dentro do que é o seu padrão de vida, do seu costume, dos seus objetivos.
o quanto você tem uma exposição internacional e começa no curto, médio e longo prazo a fazer uma poupança e vai acompanhando, vai fazendo a sua poupança para a sua próxima viagem ou para o seu objetivo de estudo de longo prazo e começa. Você vai ver que é muito fácil, é muito intuitivo e depois que você começa, gera uma satisfação muito grande de independência e de domínio e de segurança. Então, assim, tenta, faz que eu garanto que vai ser bom. Maravilha, Carlos. Prazer imenso recebê-los aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por trazer um pouco dessa troca, desse conhecimento para a nossa audiência. E fica à vontade para, nos minutos finais, deixa seus contatos. Quem quiser acompanhar, saber um pouco mais sobre a Avenue, site, redes sociais, conteúdos, o app, eu já senti que tem ali a dica para baixar. O que mais a gente pode deixar para a nossa audiência para acompanhar, continuar acompanhando esse mercado e continuar acompanhando a Avenue? Não, eu diria que o app ali, com o app você tem acesso a tudo, quer dizer, ou mesmo pela web você tem acesso aos nossos profissionais para te ajudar, né, durante esse processo de onboarding, de abertura de conta e ao longo da sua vida financeira internacional. Mas não deixe de fazer, é muito importante essa parte de diversificação. Você já está diversificado do ponto de vista de consumo, está na hora agora de você tomar a rédea aí da sua parte de investimento também. Maravilha, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. E muito obrigado a Avenue também por ceder aqui a participação do Carlos para esse bate-papo com a gente. E muito obrigado a você, telespectador da ABMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui, no mesmo horário, para trazer para vocês essas grandes mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Então, para vocês tirem suas dúvidas, entendam e pensem o mercado de uma forma diferente, não a partir das explicações de leituras de terceiros, mas com quem está construindo e colocando o tijolinho desse mercado a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar os seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe lá sua dúvida, seu comentário, sua sugestão através do contato @comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima, nesse mesmo horário.